Neste bloco, temos a presença do professor Salésio D'Agostin, contador. Professor, como vai, senhor? Tudo bem? Tudo bem. E esse friozinho? Tá melhorando. Está dentro da estação do ano, né, professor? Exatamente. Pois então, o professor Salésio D'Agostin, contador, ele sempre traz aqui neste bloco, conversando sobre contabilidade, excelentes informações e principalmente discussões naquilo que está acontecendo no cenário político do Brasil. Professor, temos uma novidade interessante, que é um projeto de emenda constitucional do ministro da Economia, Dr. Paulo Guedes, que tende a trazer a questão da privatização dos conselhos das categorias profissionais, é a PEC 108. Como é que o senhor vê essa situação, professor D'Agostin? Com preocupação. Com preocupação por quê? Porque os conselhos de fiscalização profissional não representam, não é entidade de classe. Esses conselhos foram criados para proteger a sociedade nos assuntos específicos da profissão. As profissões liberais, pelo nome já que é dito, é liberal, porque não é o patrão que diz como ele tem que executar. Quem diz como tem que executar são as técnicas, os procedimentos, é a ciência da profissão que diz como é que ele tem que trabalhar. Ora, como o Estado, como o patrão não fiscaliza aquela atividade, o que é que o Estado fez? Criou um juizado especial, que é um braço do Estado para fiscalizar aquela profissão para proteger a sociedade. Agora, não pode o nosso ministro da Fazenda, por ser um liberal, querer acabar com os conselhos, querer privatizar, não é acabar. Vamos fazer a devida retificação. Ele não acaba com os conselhos, ele quer privatizar os conselhos. É a mesma coisa nós termos em casa um filho rebelde, o filho não obedece o pai, ao invés de colocar na linha, ao invés de simplesmente trazer a ele a correção, dizer como é que deve ser feito, dizer, olha, meu filho, a partir de agora tu és independente. Não é por aí. Se os conselhos não estão cumprindo com a sua obrigação, que é de proteger a sociedade sobre um trabalho que os profissionais fazem, o Estado tem que assumir a paternidade deste conselho e colocar eles na linha. O que não pode é querer privatizar, porque eles privatizam e mantêm as anuidades, é o que a maioria dos conselhos querem. Olha, uma entidade que não vai ser fiscalizada pelo Estado, mas recebe os tributos como se o Estado fosse. Professor, tem uma situação interessante nessa história. O senhor colocou que o Conselho é um braço do Estado, onde o Estado não alcança, o Conselho está lá fiscalizando para o bem da sociedade, para que a sociedade não seja de uma forma ou de outra, não é mal atendida pelos profissionais. Aí entra contador, engenharia, arquiteto, odontologia, Conselho Regional dos Farmacêuticos, administradores, e por aí vai. Hoje os conselhos, eles também, embora sejam equiparados a autarquias, não é? Eles também têm a sua fiscalização. Quem fiscaliza hoje os conselhos e como ficaria essa fiscalização dos próprios conselhos no formato de privatização? Olha, vejam só, se é privatizado, o Estado não interfere mais na na fiscalização. E isso nós não queremos, a sociedade não quer isso. Claro que nós temos muitos conselhos que não teria por que ser autarquias. Nós temos conselho de representantes comerciais. Qual é o risco que isso coloca à sociedade? O conselho de corretores de imóveis, que risco essa atividade coloca à sociedade? O administrador, que risco essa atividade coloca à sociedade? Não, muitas outras atividades não teria necessidade de ter conselhos profissionais. Só porque existem algumas profissões que sim, precisam ter conselhos profissionais organizados, controlados, geridos e administrados pelo Estado. A contabilidade, por exemplo. Vejam só, a contabilidade ela exerce dupla função. Uma das funções é gerar informações e é através dessas informações que a sociedade econômica e social realiza os seus negócios.
Se o Estado não manter controle sobre a contabilidade, o dono da pessoa jurídica vai elaborar as demonstrações contábeis de acordo com os seus interesses. E aí, como é que nós vamos, como é que vai haver esse controle? Como é que vai haver essa estabilidade da sociedade? A sociedade depende das pessoas jurídicas porque é ela que gera emprego e renda. A sociedade depende das pessoas jurídicas porque é ela que gera o lucro, é ela que gera a situação financeira e a situação econômica. Então, o Estado tem que intervir. Neste caso, a contabilidade exerce efetivamente uma função social, porque a sociedade precisa da contabilidade, a sociedade precisa do contador. Então, nós não podemos privatizar esta função, esta atividade. O Estado precisa intervir. Nós não podemos aceitar, de hipótese alguma, que um conselho que é privatizado diga como é que as demonstrações contábeis têm que ser elaboradas, porque vai haver a manipulação de resultado, vai haver um caos total, vai haver um problema muito sério na economia. Então é por isso que o governo não pode privatizar. O governo tem que assumir sua responsabilidade, tem que extinguir os conselhos que não exercem uma função social e tem que manter aqueles que exercem a função social e dar a eles responsabilidade e fiscalizar efetivamente e não fazer como está sendo feito, porque o Tribunal de Contas não fiscaliza, faz de conta que fiscaliza. O Ministério da Economia não fiscaliza aqueles conselhos que está dirigido à sua alçada e muito menos também o Ministério do Trabalho. Então, o que nós precisamos, isso sim, é fazer uma reforma para que esses conselhos efetivamente cumpram com o seu papel. E é o que nós queremos. O Conselho de Contabilidade tem que cumprir com o seu papel, é fiscalizar o exercício da atividade contábil para que leigos não atuem na área, para proteger a sociedade, porque ela depende do emprego e da renda, e são as pessoas jurídicas que geram tudo isso e elas precisam estar protegidas. Então, encerramos aqui o quadro com o professor Salésio D'Agostin conversando sobre contabilidade, e o programa Economia e Desenvolvimento agradece a audiência de todos. Obrigado, professora. Eu é que agradeço.